No começo, havia o quê? Uma luz? Um verbo? Um pensamento sem dono? Toda civilização que já existiu tentou responder a mesma pergunta. E quase todas chegaram à mesma conclusão. Alguém ou alguma coisa veio antes de nós. Algo maior. Algo que deu forma ao nada. Um Deus. Se você é escritor, mestre de RPG, criador de mundos ou simplesmente alguém que ama ficção, você já esbarrou nessa questão. Como funcionam os deuses da sua história? E essa não é uma pergunta casual. A forma como você concebe as divindades do seu mundo define tudo. A magia, a moral, os conflitos, o sentido da existência dentro da narrativa. Um deus ciumento cria um mundo diferente de um deus indiferente. Um deus que precisa de fé para sobreviver gera uma história completamente diferente de um deus que existe independente de qualquer oração. Então hoje eu quero passar por 4 grandes formas de pensar a criação de deuses na ficção e na mitologia. 4 paradigmas. Em cada um deles, vou te mostrar como grandes obras da literatura, dos quadrinhos, dos games, dos RPGs exploraram essas ideias de formas brilhantes. A forma mais antiga e mais intuitiva de conceber um deus é dá-lo à nossa própria imagem. Zeus é um patriarca temperamental, Odin é um velho sábio e manipulador, Ishtar é sedutora e vingativa. Os deuses egípcios têm cabeças de animais, mas corpos humanos, desejos humanos e intrigas humanas. O deus antropomórfico é um espelho ampliado de nós mesmos. Ele ama, odeia, trai, se arrepende. Ele é compreensível porque carrega os nossos defeitos em escala cósmica. Na ficção, esse modelo está em toda parte. Tolkien bebeu fundo nessa fonte. Os Valar de O Silmarillion são seres angélicos, mas têm personalidades profundamente humanas. Nos RPGs, Dungeons & Dragons construiu um panteão inteiro nessa lógica. God of War é talvez o exemplo mais visceral. Zeus, Ares, Baldur, Freya, todos são retratados com emoções cruas, violentas e reconhecíveis. Kratos mata deuses como quem resolve conflitos de família, e, de certa forma, é exatamente isso que ele está fazendo. O poder desse modelo é a empatia. O leitor, o jogador, o espectador olha para um deus antropomórfico e entende. Ele vê a si mesmo. E esse reconhecimento é que torna essas histórias tão poderosas. Mas, e quando o divino deixa de ter um rosto? Agora vamos para algo mais estranho, mais inquietante, mais fascinante. E se um deus não for uma pessoa, mas uma ideia, um conceito, uma sensação? Neil Gaiman explorou isso de maneira magistral em Sandman. Os perpétuos não são deuses no sentido clássico. Eles são a personificação de forças que existem enquanto houver consciência no universo. Sonho não é o deus dos sonhos. Sonho é o sonho. Morte não governa a morte. Morte é a morte. Percebe a diferença? Não é um ser que controla um domínio, é o domínio que se manifesta como ser. Isso muda tudo na narrativa, porque você não pode matar um conceito, você pode matar a pessoa que carrega o conceito, mas o conceito encontra outro recipiente. Quando Morfeu morre em Sandman, o sonho não acaba. Outro aspecto assume o sonho. Em Berserk, Kentaro Miura criou algo terrivelmente brilhante. A ideia do mal. Não é um deus que escolheu ser mal, é uma entidade que nasceu da necessidade coletiva da humanidade de explorar o sofrimento. Os seres humanos precisavam de uma razão para a dor, para a injustiça, para a crueldade do mundo. E essa necessidade, essa pergunta sem resposta gerou algo que agora guia o destino. Isso é absolutamente aterrador, porque sugere que o mal não é uma escolha, é uma consequência da consciência. Para os criadores de mundo que estão assistindo, esse modelo abre portas incríveis. Porque quando Deus é um conceito, você não precisa de personalidade, você só precisa de coerência simbólica. E isso dá uma profundidade filosófica ao seu mundo que poucos conseguem alcançar. Agora vamos falar dos deuses que já estavam aí antes da humanidade, antes da consciência, antes de qualquer coisa que pudesse nomeá-los. Na tradição judaico-cristã, Deus existe antes do tempo. Ele não foi criado, ele não tem origem. No Gênesis, ele simplesmente está, e então fala e o mundo existe. Na teologia, isso se chama aceidade, a propriedade de existir por si mesmo, sem causa externa. Na mitologia grega, antes dos deuses olímpicos, existiam os titãs. E antes dos titãs existiam os protogenóis, entidades que não foram criadas, surgiram. Esses seres são mais forças do que personagens. Tolkien, de novo, trabalhou isso com maestria.
Eru Ilúvatar é o Deus único que existe antes de tudo. Ele cria os Ainur com seu pensamento e propõe a eles a grande música, que literalmente canta o universo à existência. Note, os Ainur não criam, eles participam de uma criação que já está acima deles. E então temos Lovecraft. Os deuses exteriores do mitos Cthulhu não existem antes dos humanos por escolha ou bondade. Eles simplesmente existem, e não se importam conosco. Azathoth é descrito como o caos nuclear, que dorme no centro do universo, e a realidade existe enquanto ele sonha. Se acordar, tudo acaba. Perceba a inversão. No modelo judaico-cristão, o Deus primordial cria por amor ou vontade. Em Lovecraft, o Deus primordial nem sabe que nós existimos. Somos um acidente do sonho de algo que não nos reconhece. Esse é um paradigma poderoso. Um Deus que já está ali quando o universo nasceu carrega um peso narrativo enorme. Ele não pode ser questionado nos termos humanos. Ele existe em outra escala. Mas e se nós pensássemos que os deuses não criaram os homens, mas que os homens criaram os deuses? Essa é uma das ideias mais instigantes da ficção especulativa moderna, e várias obras exploram isso com profundidade impressionante. Neil Gaiman revisitou essa ideia em Deuses Americanos. A premissa é simples, mas poderosa. Os imigrantes que vieram para a América trouxeram seus deuses consigo. Odin, Anansi, Cernobog, Thoth, todos existem na América moderna como figuras diminuídas, alimentadas pelos resquícios de fé dos seus povos. Ao mesmo tempo, novos deuses surgiram. A mídia, a tecnologia, a globalização, alimentados pela devoção inconsciente da sociedade contemporânea. O ponto de Gaiman é claro, esse é um dos modelos mais poderosos para quem cria mundos fictícios, porque dá poder à humanidade. A pergunta não é apenas quem são os deuses, mas por que precisamos que eles existam. Mas aqui vai a pergunta que eu quero deixar na sua cabeça. Mesmo que a gente aceite que um deus ou deuses iniciaram a criação, a gente tem que pensar no que veio antes deles. A teologia tem um termo para esse problema: regressão infinita. E a ficção especulativa faz algo que a teologia raramente se permite. Ela abraça a vertigem. A melhor fantasia, a melhor criação de mundo não responde a essa pergunta. Ela deixa a pergunta aberta, porque a pergunta aberta é o que gera mistério. E o mistério é o que separa o mundo bom de um mundo inesquecível. Então, da próxima vez que você sentar para criar seu panteão, para escrever, para mestrar uma história de RPG, para construir um livro, pense nisso. O que veio antes dos deuses? E o que veio antes disso? Porque se você não souber a resposta, não tem problema. Talvez ninguém saiba. E talvez seja exatamente isso que faz o seu mundo parecer real. Se esse vídeo te fez pensar ou te deu ideias para o seu próximo projeto, deixa o like. Isso faz uma diferença enorme para o nosso canal. Não esqueça de se inscrever, ativa o sino e também siga a gente nas redes sociais para acompanhar mais conteúdo sobre criação de mundos, ficção e tudo que envolve imaginário. E se esse tema de divindades, cosmologia, criação de mundos te fascina tanto quanto fascina a gente, eu quero te convidar a conhecer uma publicação da nossa editora, a Oblivion House. Ela se chama Evangelho de Caelum. É um lore book que explora o estranho mundo de Caelum, um lugar onde as divindades não são seres com rosto ou com vontade própria. Elas seguem mais uma linha de conceito e sensações do que seres de fato. São forças que se manifestam, que sentem, que se temem, mas que nunca se compreendem totalmente. Se você curtiu o que a gente discutiu hoje, Evangelho de Caelum é para você. E ele está disponível no nosso site, editoraoblivionhouse.com.br, assim como os nossos outros títulos. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!